Instituto Dom Barreto, projeto de leitura. Nossas origens, nosso jeito, nosso povo, nossas heranças. Essa história aconteceu há muito tempo. Ela começou num país chamado Portugal. Era uma vez um rei chamado Dom Manuel. Ele era rei de Portugal. Naquele tempo, as viagens eram feitas pelos oceanos, pois os aviões ainda não tinham sido inventados. Dom Manuel tinha muitas caravelas, um tipo de embarcação que usava a força do vento. Ele tinha um amigo chamado Pedro Cabral, que era um grande navegador. O rei chamou seu amigo e lhe deu a missão de descobrir um caminho pelo mar que chegasse até as Índias, um lugar onde se fazia compras de especiarias, pimenta, noz moscada, cravo, sementes de mostarda, cúrcuma. As viagens eram muito longas, duravam muitos dias. Cabral saiu de Portugal com seus companheiros de viagens em 13 caravelas, mas erraram o caminho. Ao avistar as terras de longe, um deles gritou: "Terra à vista!" Eles pensavam que tinham chegado às Índias, mas na verdade tinham chegado ao Brasil, que ainda não tinha esse nome. Aqui no Brasil viviam os nativos da terra, que foram chamados de índios pelos portugueses. Os índios viviam em grupos chamados de tribos. Alimentavam-se da caça e da pesca. As casas, conhecidas como ocas, eram feitas de palha. Ali moravam várias famílias. Tinham uma relação de harmonia com a natureza. Cuidavam muito bem das plantas e dos animais. Quando as caravelas de Cabral se aproximaram da praia, foram vistas pelos índios. Eles ficaram muito assustados, pois nunca tinham visto nada igual àquilo. Então se prepararam para enfrentar os invasores. Os viajantes tentaram entrar em contato com os índios, dando-lhes presentes e através de gestos para demonstrar que eram de paz e que não queriam fazer-lhes mal. Era assim que se comunicavam, através de gestos, pois os índios não falavam português. Nem os portugueses entendiam a língua dos índios. Aos poucos, os portugueses foram conquistando os índios até ficarem amigos. Depois de algum tempo, os portugueses começaram a maltratar os índios, fazendo-os de escravos e obrigando-os a trabalharem para eles. Os portugueses começaram a aprender algumas palavras indígenas para melhorarem a comunicação. Hoje, nós falamos o idioma de Portugal por causa dessas descobertas deles. Falamos português. Mas, por causa da convivência dos portugueses com os índios, falamos também muitas palavras que são de origem indígenas, como abacaxi, buriti, caju, capim, capivara, carnaúba, mandioca, maracujá, cipó, tatu, guanabara, sucuri, aracaju, piauí e muitas outras. Também herdamos muitos sabores da culinária indígena. Mas isso é uma outra história.